pôr esta questão muito concreta. Por exemplo, falou no caso, o mestre Johnny Di Carli, que está aqui a conversar connosco no Palavras Cruzadas, falou do exemplo de uma pessoa que está com uma dor de dentes. Portanto, o senhor consegue perfeitamente conciliar as práticas do Reiki com o tratamento com comprimidos, concretamente. Acha que isso é compatível? Que uma coisa não obsta à outra? Sem problema nenhum. O Reiki é uma prática complementar. Inclusive no Brasil, há 3 anos atrás, o ministro do Trabalho assinou uma portaria ministerial tornando o Reiki uma profissão oficial, complementar e integrativa à medicina. Portanto, nas áreas da saúde. Sim. Então, estão hoje cheios no Brasil... de sorte. Cá essas coisas são consideradas assim ainda quase um luxo, assim uma coisa de pessoas um bocadinho viradas para outras áreas diferentes. E na Espanha nós temos o trabalho da Fundação Salce, que hoje treinou voluntários que estão dentro dos principais hospitais públicos. É muito Nós curioso temos isso. dentro dos hospitais a sala dos reikianos, são todos trabalhos voluntários, não são cobrados, e os reikianos aplicam reiki nos doentes, nos familiares que muitas vezes ficam preocupados, ficam tensos. Provavelmente bem E precisam. fazem um trabalho muito bonito dentro dos hospitais, inclusive na área de oncologia. Que é uma área particularmente sensível. Sim. Já agora gostava de lhe pôr esta questão em relação a Portugal. Não sei se tem alguns contactos relativamente ao Ministério da Saúde ou aos hospitais. Este exemplo que me dá de Espanha, que é tão interessante, acha que isso poderia, digamos, a curto, médio prazo, em Portugal, ter alguma viabilidade? Bom, é importante frisar que em Portugal as coisas vêm mudando rapidamente para melhor. E que recentemente foi criada a Associação Portuguesa de Reiki Monte Curama, que é uma organização sem fins lucrativos, que é presidido hoje por um mestre de Reiki muito preparado e muito conceituado, nascido aqui em Portugal, que é João Magalhães, vem fazendo um trabalho fantástico, que vem servindo de exemplo para todas as comunidades reikianas do nosso planeta. Então, eu amanhã estarei participando do primeiro Congresso Português de Reiki, que está sendo realizado aqui na cidade do Porto, e está sendo organizado por esse mestre de Reiki. Ou seja, já, digamos, não sei se lhe chamo seguidores, mas já há muita gente ligada à prática do Reiki em Portugal nesta altura. Inclusive um dos palestrantes, que é o mestre de Reiki, que vive em Coimbra, que é o mestre Guido Franz Vernier, estará falando durante 1 hora sobre a experiência dele com o Reiki dentro dos hospitais e dentro das universidades. Significa isso, portanto, que já estamos, digamos, já estamos numa fase em Portugal em que o Reiki já é aceite, eu não sei se lhe chamo de uma terapia, mas pelo menos como um aspecto complementar em termos de saúde, não apenas de saúde. Eu penso que o Reiki de todo não é só uma questão de saúde, mas é também uma forma de vida, não é? Sim, para algumas pessoas sim. Da mesma forma que uma pessoa formada em medicina, em direito, um advogado, ele pode desenvolver um trabalho voluntário, ele tem família, ele precisa trabalhar para dar qualidade de vida à sua família. Um reikiano, ele pode separar algumas horas por semana para fazer um trabalho voluntário e ter um emprego paralelo. Agora, se ele tiver uma identificação muito grande com o reiki, ele pode se dedicar exclusivamente ao trabalho com o reiki. Isso não há nada de errado, de imoral na pessoa. Não ponho isso minimamente em causa, mas, portanto, é já encarado como uma profissão. Sim, para muitos casos, no Brasil, sim. Hoje a pessoa pode ser... Inclusive, o reiki vem sendo ensinado dentro de universidades. Depois que o ministro do Trabalho assinou essa portaria, as universidades estão oferecendo cursos de reiki a título de extensão universitária e os diplomas vêm assinados pelo reitor da universidade. E nós estamos ensinando o reiki dentro de uma grande universidade, uma grande faculdade tradicional no estado do Rio de Janeiro, que é a Faculdade Hélio Alonso. Provocação, só uma. Os políticos não precisariam de fazer digamos, uma passagem por uma coisa destas? Não lhes fazia muito bem? Muitos estão buscando o reiki. Eu não lhe pergunto nomes, mas cá em Portugal, professor Johnny, acho que precisava de fazer ali, para os lados de Lisboa, precisava de lá estar uns tempos a fazer uns tratamentos intensivos, não? Era muito importante, não só os políticos... Não vamos discutir política, obviamente. Não só os políticos, como muitos segmentos da sociedade, que as pessoas coloquem mais o coração dela naquilo que elas estão fazendo. Não só os políticos, a gente vem de outros segmentos. Como? Muitas vezes a gente vê interesses na área farmacêutica, na área da saúde, mesmo na área de segurança pública.
A gente vê assim o planeta todo, não há interesse que o planeta viva em paz, porque se houver paz, não se vende armas. Isso, nem mais. É logo o negócio que fica muito maltratado. Portanto, há sempre quem esteja interessado em que haja conflitos pelo mundo inteiro. Estamos a chegar à parte final do programa e há um aspecto muito curioso que eu observei aqui nos seus livros e nos seus estudos, que diz respeito ao Reiki e às crianças. Se calhar é por aí que as coisas podem começar definitivamente a mudar e é uma postura também diferente, não é? Bom, esse é o meu primeiro livro de Reiki, publicado em Portugal pela minha editora do coração, que é a Dina Livro. Então, com muita alegria, há 6 anos atrás, nós publicamos esse livro destinado às crianças. Então, é um livro muito agradável, muito fácil de ler, e a gente recomenda, inclusive, para os adultos, que é uma leitura rápida, agradável, com bastante ilustrações, mas é destinado ao público infantil. E temos observado no Brasil que crianças que praticam o Reiki, que meditam, que se auto-aplicam, são crianças que não se envolvem com drogas, com cigarro, com bebidas, e têm um equilíbrio muito maior. Eu tenho um sobrinho com 21 anos de idade que está terminando uma universidade federal, a Universidade de Brasília, e a semana passada passou num concurso público. Eram 2.000 candidatos, ele passou em 8º lugar para o Ministério Público. E é reikiano desde os 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, há capacidade, vamos lá dizer, de controle intelectual, psíquico, físico. Sim, é muito importante. Para se fazer, por exemplo, meditação. É porque fazer a meditação não é para qualquer um, não é? É muito importante que um adulto da família, a avó, o avô, o pai ou a mãe, seja reikiano, para que a criança se integre à prática de uma pessoa da família. Então, nós sempre recomendamos que alguém da família, um adulto da família, de preferência uma pessoa responsável pela educação daquele jovem, que seja também reikiano. Portanto, isso será também um aspecto muito interessante em termos de futuro. Mestre John DeCarli, muito obrigada por estar aqui, professor. Foi um prazer falar consigo. Foi também muito interessante saber coisas novas e diferentes, se calhar daquilo que vivemos todos os dias, nesta pressão, nesta dor de cabeça permanente em que tanto vivemos e que precisamos, de facto, virar um bocadinho, porque a vida é só uma e vale a pena aproveitá-la. Muito obrigada pela sua presença em Palavras Cruzadas. Muito obrigada também a si que esteve desse lado. Nós voltamos para a semana.